61. A subvenção econômica será concedida a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, mediante expressa autorização em lei especial. Parágrafo 1º. A cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas far-se-á mediante subvenção econômica, expressamente autorizada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional. Parágrafo 2º. Consideram-se igualmente como subvenção econômica: alínea A. A diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou de outros materiais. Alínea B. O pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 62. Somente será concedida subvenção à entidade privada que comprovar sua capacidade jurídica e regularidade fiscal. Artigo 63. Os auxílios e as contribuições se destinam a entidades de direito público ou privado, sem finalidade lucrativa. Parágrafo 1º. O auxílio deriva diretamente da Lei de Orçamento. Parágrafo 2º. A contribuição será concedida em virtude de lei especial e se destina a atender ao ônus ou encargo assumido pela União. Artigo 66. Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais, ou para qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados alcançados. Parágrafo 1º. A prestação de contas de aplicação de subvenção social ou auxílio será apresentada à unidade concedente dentro de 60 dias, após a aplicação, não podendo exceder ao último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao do recebimento, e será constituída de relatório de atividades e demonstração contábil das origens e aplicações de recursos referentes ao ano do recebimento, visados por autoridade pública local, observados os modelos aprovados pelo órgão central do Sistema de Controle Interno. Parágrafo 2º. A documentação comprobatória da aplicação da subvenção ou auxílio ficará arquivada na entidade beneficiada, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, durante o prazo de 5 anos da aprovação da prestação de contas. Parágrafo 3º. A atuação da entidade no cumprimento das obrigações assumidas, inclusive quanto à prestação de contas, será anotada no respectivo registro cadastral mantido pelo órgão setorial de controle interno. Seção 8. Restos a pagar. Artigo 67. Considerem-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Parágrafo 1º. Entende-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste decreto. Parágrafo 2º. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor. Artigo 68. A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho depende da observância das condições estabelecidas neste decreto, para empenho e liquidação da despesa. Parágrafo 1º. A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas. Parágrafo 2º. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Parágrafo 3º. Não serão objeto de bloqueio os restos a pagar não processados relativos às despesas. Inciso 1. Do Ministério da Saúde. Inciso 2. Sejam relativos às despesas decorrentes de emendas individuais impositivas discriminadas com identificador de resultado primário 6, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2016. Parágrafo 4º. As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os respectivos desbloqueios, desde que se refiram às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União, ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, cuja execução tenha sido iniciada até a data prevista no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Considera-se iniciada a execução da despesa, para fins do disposto no parágrafo 4º. Inciso 1. Na hipótese de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida. Inciso 2. Na hipótese de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. Parágrafo 6º. O desbloqueio de que trata o parágrafo 4º. Inciso 1. Ocorrerá no mesmo exercício financeiro do bloqueio e a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda providenciará até o encerramento do exercício financeiro o cancelamento no CIAF de todos os saldos de restos a pagar que permanecerem bloqueados. Inciso 2. Esta, se for o caso, condicionado à comprovação pelos órgãos concedentes de que os ajustes conveniais assegurados orçamentariamente pelas despesas inscritas em restos a pagar encontram-se vigentes e cumprem os requisitos definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União, mediante convênios, contratos ou repasse ou instrumentos congêneres. Parágrafo 7º. Os restos a pagar não processados, desbloqueados nos termos do parágrafo 4º e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. Parágrafo 8º. Os ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes de órgãos setoriais dos sistemas federais de planejamento, de orçamento e de administração financeiras e os ordenadores de despesas são responsáveis do que lhes couber pelo cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 9. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas competências, poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste artigo. Artigo 68-A. Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercício anteriores. Seção 9. Fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial de natureza contábil ou financeira para fins deste decreto a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo. Parágrafo 1º. São fundos especiais de natureza contábil ou constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra a Caixa do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. São fundos especiais de natureza financeira,
os constituídos mediante movimentação de recursos de caixa do Tesouro Nacional para depósitos em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado, destinados a atender aos saques previstos em programação específica. Artigo 72. A aplicação de receitas vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotações, consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional. Artigo 73. É vedado levar a crédito de qualquer fundo recursos orçamentários que não lhe forem especificamente destinados, em orçamento ou em crédito adicional. Artigo 74. A aplicação de recursos através de fundos especiais constará de programação e será especificada em orçamento próprio, aprovado antes do início do exercício financeiro a que se referir.